A pergunta que não quer calar é o tema do 8º vídeo. Como podemos perseverar? É o 8º vídeo dessa série de vídeos sobre a doutrina dos apóstolos. Como devemos fazer para permanecermos fiéis? Vejamos alguns conselhos de Doctrine Apostolorum, a doutrina dos apóstolos, com base na palavra de Deus. A. Permanecer firme na fé e na doutrina. Como escreveu o mestre Judas, irmão de Tiago, contra os ímpios e falsos mestres assim, Judas versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí você confere os versículos 3 a 13 do livro de Judas, ou da carta de Judas. B. Reter as tradições apostólicas e evangélicas. Segundo o dicionário de Aurélio, tradição quer dizer ato de transmitir ou entregar. Tradição de valores espirituais através de gerações. Aqueles que querem mudar a qualquer custo as tradições e valores éticos e espirituais, cedendo às pressões sociais, sempre induzem ou introduzem heresias contrariando os ensinos de Jesus Cristo e de seus apóstolos, intervendo a ordem estabelecida. Como já está escrito na epístola de Judas, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo 4 da epístola de Judas. Como escreveu o apóstolo Paulo, então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. C. Reter tudo o que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. A ordem de Jesus é para acautelar-se contra os falsos mestres. Como? Assim, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E mais o seguinte, Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escutas essas minhas palavras e as praticas, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram pelaquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Como disse o apóstolo Pedro, que os falsos mestres introduzem ocultamente heresias. Lá em 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como também vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos o quê? Repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. D. Que seja pela palavra registrado nos evangelhos. Mateus 24:35 disse Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João 14, do 23 a 24, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Jesus é a palavra do Pai. Jesus é a mensagem do Pai. João capítulo 17, versos 14 ao 17. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, mas como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse, capítulo 22, do verso 18 ao 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas nesse livro, obviamente. Letra E. Que seja pelas epístolas doutrinárias dos apóstolos, as cartas, ou como nós podemos dizer, o epistolário que está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo insiste a Timóteo com juramento contra os desvios doutrinários assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sofrerão aqui é o sentido de suportar, e concupiscências aqui são cobiças. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 16. Letra F. Que seja pelos ensinos pioneiros da mensagem pura do Evangelho. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Exemplo dos ensinamentos dos apóstolos, Atos capítulo 2, do 42 ao 43. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quer mais exemplo? Então, irmão, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15. O princípio importante e prioritário é, e será sempre permanecermos fiéis às tradições recebidas dos apóstolos. Esses apóstolos santos, aos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado nas Santas Escrituras, que são o nosso referencial, insubstituível, imutável, eterno e básico da nossa fé cristã. Como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Enfatizando a importância das doutrinas bíblicas, afirmemos, abre aspas, abracemos toda a verdade ou renunciemos totalmente ao cristianismo. Fecha aspas. O que isso significa? Não podemos acreditar em algumas doutrinas e desacreditar em outras. Havemos de receber toda a verdade, conforme nula confiou o Senhor em sua palavra, integralmente. Isso mesmo. Sem doutrina, a vida espiritual é necessariamente impossível. No próximo vídeo, vamos fazer a síntese da doutrina dos 12 apóstolos. Ad Daqué. Obrigado.